poder de fazer o que ela quiser com o cara. Tô vivendo uma vida de príncipe, vou voar no meu tapete, o mundo ideal. E nem sempre, você está pronto para a porrada que você vai tomar. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e esse aqui é o Recuse a Pílula Vermelha, um canal pra gente falar das nossas masculinidades de uma maneira um pouquinho menos tóxica. Desculpa porque minha voz não tá incrível, fui pra um churrasco com os amigos no final de semana, teve violão, teve luau, teve cantoria, e aí a voz do Leonardo foi pro saco. Mas não é por isso que nós vamos deixar de fazer o nosso papel, fazer videozinho aqui pra vocês. Então, como eu tinha falado no último vídeo, a gente vai começar a entender a Bíblia Red Pilada. O nome do livro é O Homem Racional, The Rational Male, né, ou o Macho Racional. E o nome do autor é Rollo Tomassi. E aí, de acordo com os fóruns dos Red Pills, esse cara, né, esse livro é a Bíblia que tem aí as definições da Red Pill. Então vamos seguir. O primeiro capítulo do livro do Rollo Tomassi é Basics, então o básico. Eu estou lendo o livro original em inglês para tentar distorcer o menos possível a comunicação direta com que o Rollo Tomassi estava querendo dizer. E o primeiro conceito que ele insere no livro é There is no one, que significa não existe a pessoa escolhida ou a pessoa certa. E esse é eu já comecei concordando. Com o Rollo Tomassi. Porque o que ele está querendo dizer? Ele disse que na nossa sociedade existe o mito da alma gêmea, que é a nossa sociedade é condicionada a acreditar que existe aquela pessoa, que é a pessoa especial pra gente, que é a pessoa que vai encaixar a nossa alma com a alma dela, e nós vamos ser felizes para sempre, vamos ter uma história linda, uma história maravilhosa, uma história incrível. A pessoa que é a tampa da nossa panela. E ele fala que na verdade isso é um problema. Por quê? Porque quando a gente se convence que só existe uma tampa da nossa panela, a gente pode se submeter a situações que acabam sendo prejudiciais para nós mesmos. A gente acaba se enfiando em um relacionamento que muitas vezes faz mal, um relacionamento que é tóxico, um relacionamento que não tá legal, e por acreditar que aquela pessoa é a tampa da nossa panela, a gente não se permite sair daquele relacionamento. Ou, vamos supor que a pessoa que era a nossa pessoa especial abandona a gente. Aí a gente não consegue se envolver em nenhuma outra relação na vida, porque aquela era a tampa da nossa panela. Aquela era a pessoa especial. Então, é um mito que é paralisante, de acordo com o Rollo Tomassi. Que aí a gente fica nessa expectativa e vivendo em função de encontrar a pessoa que é a tampa da nossa panela. E aí a gente encontra uma pessoa, às vezes rola uma conexão legal, e a gente se dedica ao máximo que a gente pode a essa pessoa, mas aí às vezes a gente não tem uma contrapartida. Então o que o Rollo Tomassi está falando aqui é não necessariamente existe só uma tampa para sua panela. Às vezes, você pode encontrar outras pessoas que tenham características legais com as quais você pode se conectar. Às vezes não. Às vezes você nem encontra ninguém e aí a pessoa especial para você é você mesmo. E aí ele fala que existe e aí ele criou uma espécie de uma doença psicológica que é conectada a essa mentalidade do mito da alma gêmea, que ele chamou de one iris. Em inglês existe esse termo, né, the one, né? Aqui não existe tradução literal. Normalmente quando usam the one, a gente quer dizer o escolhido, a gente fala o escolhido. Então, por exemplo, no Matrix, o Neo, ele era o the one, então ele era o escolhido. Mas escolhido por quem? Ninguém escolheu o Neo, né? O the one é aquela pessoa que tem essas características únicas, que fazem dela diferente, especial. E aí, assim, ele colocou it, né, no final, que é aquela terminologia de doença, sabe? Tipo dermatite, bursite. Ele colocou one iris, né? Então essa pessoa tem one it. Aqui a gente, ocasionalmente a gente até usa paixonite. Mas normalmente para a linguagem brasileira, quando a gente fala paixonite, a gente está querendo dizer que a pessoa está sofrendo de paixonite, que é uma coisa assim, menor, né? Mas aqui o que ele está querendo dizer é que o one iris é grande, é uma coisa que
meu Deus, domina a vida da pessoa e a pessoa vive em função dessa coisa de escolher a tampa da panela dela. Então eu vou fazer uma tradução livre aqui e vou chamar de tampa da panelite. Então a pessoa sofre de tampa da panelite. Até aqui eu não discordo do Rolo Tomassi. Eu acho mesmo que, cara, não necessariamente você vai ter a tampa da sua panela na sua vida. Às vezes você tem uma tampa da sua panela que é incrível, que é especial e que é legal. Às vezes a tampa da sua panela deixa de encaixar. Aí você se vê num relacionamento tóxico, que o ideal é você ou consertar ou sair, mas às vezes você dedica muito esforço para consertar e acaba se prejudicando demais, né? E aí o ideal seria você sair desse relacionamento. Eu também concordo que podem haver pessoas com características especiais diferentes, então podemos ter outras tampas para nossas panelas. A coisa que eu achei esquisita sobre a tampa da panelite que ele quer dizer é que, de acordo com ele, isso é uma coisa que está generalizada na nossa sociedade. E todas as pessoas têm essa expectativa de encontrar a tampa da panela, e esse é o objetivo de vida das pessoas. E se as pessoas não encontram, elas perdem propósito na vida. E se essas pessoas encontram e se vem um relacionamento que é impossível de consertar, ainda assim elas ficam apegadas a esse relacionamento por conta da tampa da panelite. E aí eles falam que quando você sofre de tampa da panelite é um grande problema quando você é um homem. Porque, de acordo com o Rolo Tomassi, o homem tem uma natureza que é provedora, protetora e semi-monogâmica. De acordo com ele, o homem quer ter essa pessoa, essa mulher, para ele poder cuidar, para ele poder prover, para ele poder dar, porque isso faz parte da natureza dele. E aí a mulher, tendo uma natureza hipergâmica, se vê nessa posição de idolatrada pelo homem, que é um provedor, protetor e semi-monogâmico. Então ele fica ali naquela situação sofrendo de tampa da panelite e a mulher se vê com o poder de fazer o que ela quiser com o cara. Então ela manipula ele para poder extrair todos os benefícios que ela quiser, e porque ele sofre de tampa da panelite, ele não vai abandonar esse relacionamento. Então aqui a gente já começa a discordar, já acho que isso é uma distorção da realidade. Quando eu olho para a realidade, eu acho que existem sim muitas pessoas que estão apegadas a relacionamentos tóxicos. Eu não tenho certeza se isso é paixonite, se isso é amor, se isso é paixão, se isso é apego, se isso é tampa da panelite. Mas eu vejo que o contrário também acontece com muita frequência. Na verdade, eu vejo com mais frequência mulheres que tentam a todo custo corrigir relacionamentos que aparentemente parecem falidos, enquanto os caras vai lá, pisa, alopra, né, faz o que quer, vai pra balada, chega às 4 horas da manhã, não me enche o saco, mulher, sou eu que ponho comida nessa casa. Então, não tô falando também que é uma regra. O que eu tô falando do meu ponto de vista, o homem não é uma vítima aqui na tampa da panelite, não. É uma parada que acontece mais generalizada do que o Rolo Tomassi está querendo fazer parecer. E aí, o que ele falou é que esse mito da alma gêmea fez um espalhamento geral social desse ponto de vista, que coloca as mulheres em um lugar de muito benefício, porque uma é a natureza do homem, né, ser monogâmico, protetor e provedor, é da natureza da mulher ser hipergâmica e procurar as relações que são mais práticas para ela, e a mídia vendeu isso, a mídia, os meios sociais, venderam isso como uma regra. Então é como se fosse uma grande religião do mito da alma gêmea. E aí ele colocou uma coisa que eu gosto dos termos que ele usa, que são muito cômicos, cara. Ele fala assim, e aí o que aconteceu foi a disneyificação dos relacionamentos. A gente idealiza encontrar a nossa tampa da panela, a gente contrai a tampa da panelite, a gente idealiza encontrar os nossos relacionamentos, né, a tampa da nossa panela, a pessoa que é ideal, a nossa alma gêmea, a gente se enfia nesses relacionamentos e a gente fica naquele estado no parque da Disney. Oh, meu Deus, as coisas são legais. Olha ali o Mickey, olha ali o Pateta. Eu tô vivendo uma vida de príncipe. Vou voar no meu tapete. O mundo ideal. Você tá ali vivendo a disneyificação do seu relacionamento. Mas a vida,
A vida é uma caixinha de surpresas. E nem sempre você está pronto para a porrada que você vai tomar. Por quê? Porque se você não vive ciente de que a tampa da panelite pode acontecer, você não fica armado para o momento em que a sua mulher hipergâmica vai te abandonar por um cara que pode prover mais para ela. E você não vai assumir a postura do macho alfa, que naturalmente faz com que as mulheres hipergâmicas se sintam atraídas por você. Em essência, o que o Rolo Tomás está falando é o seguinte: a tampa da panelite, ou a paixonite, ou o amor é uma coisa secundária que vai tirar o seu foco de ser um cara alfa, de ser um cara que tem os comportamentos que atraem as mulheres e que mantém as mulheres no seu relacionamento. Então, não é que você não pode ter um relacionamento, você pode ter um relacionamento, só que fica muito ciente que se você contrair a tampa da panelite e você ficar com essa de paixãozinha e não se comportar como alfa, sua mulher vai te abandonar, você vai ficar muito chateado e você vai sofrer com isso porque você é um cara que é protetor, provedor e semi-monogâmico. Então, a não disneyficação do relacionamento te permite ser um cara mais focado em você, um cara alfa, um cara que vai ser atraente. Quebra! Discordo. Aqui eu já discordo mais radicalmente do Rolo Tomás. Porque, falando com você que está aí do outro lado, pode ser que você não tenha vivido essa experiência. Mas é mó legal quando você se apaixona. É muito doido quando você fica com vontade de ficar com a outra pessoa, porque a outra pessoa é a outra pessoa. Porque é legal estar junto, é legal conversar, é legal abraçar, é legal ter contato físico, é legal ter a troca. É uma troca que te enriquece, que te melhora, que te faz entrar em contato com um lugar dentro de você mesmo que te faz se sentir mais completo, mais feliz quando acontece. Eu não estou falando que essa é a única forma de ser feliz. Eu acho que, sim, tem muitas pessoas que são muito mais felizes sozinhas do que em relacionamentos nos quais elas se apegam. Mas se conectar com uma pessoa de maneira genuína, querer compartilhar e não ficar na defensiva, vai fazer com que você possa mostrar para essa pessoa a sua verdadeira natureza, as suas verdadeiras ideias, compartilhar o que tem de profundo, as suas inseguranças, para que você possa encontrar meios de poder trabalhar e superar os seus próprios medos. E na verdade, muitas vezes, mesmo que você não supere, o simples fato de poder falar sobre, normalmente já alivia o coração de uma maneira que é absurda. Entende como viver na defensiva, se comportando como um alfa, pode fazer você colocar um monte de problema psicológico, de inseguranças, de questões e traumas dentro de uma caixa ou debaixo de um tapete, que em algum momento fica tão cheio, tão cheio, tão cheio, que estoura e você se comporta de maneira tóxica. Dou um exemplo público. O Calvo do Campari falou para a menina Giovanna, a comediante, que fez uma zoeira com o corte dele falando do Campari, falando que para resolver a situação ou ia ser processo ou ia ser bala. O cara ameaçou a menina, cara. De maneira resumida, a mensagem do Rolo Tomás nesse começo é: esteja atento, faça seu papel, viva em alerta, não idealize. Tampa da panelite é ruim, amar é para os fracos. Eu tendo a acreditar bastante no contrário. Tem até uma música do Marcelo D2 em um álbum inteiro que ele fala que, na verdade, amar é para os fortes. Ele tem bons argumentos para isso. Escuta lá que eu acho bem legal. Estamos começando a se enfiar no que o cara escreveu para poder concordar ou refutar. Tá vendo? Nem tudo eu discordo. Tamo junto. Abraço.